Escute agora o Nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Estou aqui com Pedro Zon, médico oncologista do Centro de Medicina de Precisão do Hospital Israelita Albert Einstein e que tem fellow na Mayo Clinic. Pedro, a gente está fazendo esse mês, né, a questão de prevenção ao câncer, né, que é algo muito importante. Então, assim, uma das coisas que mais perguntam, né, a gente tem visto os casos de câncer mais que dobrarem anualmente no país, né? Como prevenir o câncer? Bom, essa é uma pergunta que, ao mesmo tempo, sendo simples, ela é muito difícil de responder, né? Sim. Uma coisa interessante é que nós temos hábitos de vida que são preveníveis, que a gente consegue modificar. Então, a gente pode falar que são fatores de risco modificáveis. E os que não são modificáveis, que é principalmente a característica hereditária de cada um, que a gente vai discutir posteriormente, né? Então, um bom método de prevenir o câncer, e na verdade não só o câncer, como todas as doenças de modo geral, principalmente as doenças cardiovasculares e diabetes, é mudando os hábitos de vida. E a gente sabe que a dieta balanceada, equilibrada, muitas vezes evitando alguns componentes que a gente já sabe que são tóxicos e cancerígenos, como carne vermelha em excesso, defumados, embutidos, enlatados, e evitando aqueles fatores de risco convencionais, cigarro, excesso de álcool, e o sedentarismo, que vem entrando como um dos fatores de risco mais importantes para várias doenças do século XXI aí, né? O hábito de vida de trabalhar todos os dias e não fazer nenhum tipo de esporte aumenta o risco de várias doenças, incluindo câncer, junto com o sobrepeso e obesidade. Isso é interessante, porque às vezes eu dou aula disso para pacientes, né, para pessoas que não são profissionais de saúde, mesmo para profissionais de saúde, e aí eu queria escutar, mas então a vida é muito chata, né, não posso beber, não posso comer, tenho que fazer exercício. E eu falo, não é que a vida é muito chata, é que você realmente tem que encontrar um equilíbrio, procurar a saúde, porque isso, a gente envelhece todo dia, isso também é algo que vai impactar no envelhecimento, né, e outras doenças crônicas. Então você tem que achar um equilíbrio, o excesso é muito ruim. Então, não é que você vai deixar de fazer tudo, mas você realmente tem que tomar mais cuidado. Eu acho que isso é importante. Uma das coisas que as pessoas falam, tá, eu já faço isso, tudo, mas quando que eu preciso me preocupar? Quais os tipos de câncer que têm mais tendência familiar, por exemplo? Sim, se a gente for ver a incidência atual, acabou de sair a estatística de câncer de 2024 para o mundo, e o Globocan atualmente aí, que tem alguns anos atrás. E os tumores mais comuns são associados de modo hereditário. O câncer de pulmão só que é um tumor que a gente achava que não tinha tanta característica hereditária, e alguns estudos saíram com uma incidência na ordem de 10, 15% de histórico familiar positivo para variantes hereditárias. Então também o câncer de pulmão, a gente sabe que é associado ao cigarro e poluição, porém tem casos de hereditariedade. Agora, os outros tumores, uma frequência maior. Então, câncer de mama tem uma frequência relativamente alta, não é 50%, é na ordem também de 15, 20%. O câncer de ovário, cólon, próstata, e a gente tem também uma incidência aumentada em câncer de pâncreas, por exemplo. Agora, os 2, 3 tumores mais comuns no mundo e no Brasil, que é mama, próstata e cólon, retirando os tumores de pele, eles têm uma associação hereditária na ordem de 10, 15, 20%, dependendo do estudo. Então, esses tumores, geralmente, a gente tem histórico familiar positivo. Então, eu acho que assim, né, para quem está nos ouvindo, né, se a gente tem uma tendência maior familiar e fatores modificáveis, tem coisa que a gente não consegue mudar, né? Claro. A hereditariedade, por exemplo. Mas eu pensar realmente de comer mais fibra, né, que aí a gente acha isso nas frutas, nas verduras, legumes, nos produtos integrais, comer menos carne vermelha, menos açúcar, menos sal, né? A gente sabe que o excesso de sal também é prejudicial, menos bebida alcoólica e fazer atividade física regular. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu escuto muito dos pacientes, né, que eles, a gente, lógico que a gente tem o medo do câncer, se tem alguém na família, isso é perceptível, as pessoas sempre têm esse medo. Quando ela está com câncer, é um período que geralmente as pessoas comem de uma forma mais saudável, começam a fazer exercício, não bebem, e aí ela entra em critério de cura, essa pessoa. Quando ela entra em critério de cura, ela volta totalmente para trás nos hábitos, Sim. né? E
é assim, tive o câncer, posso ficar tranquilo, nunca mais eu vou ter nada? Na verdade, a gente sabe, os dados mostram que quem teve câncer ou tem histórico familiar de câncer, mesmo não tendo uma variante hereditária, tem um risco maior de ter eventualmente outro tumor. Ou então, um risco da recidiva da própria doença que entrou em remissão. Tem estudos, por exemplo, em câncer de mama, que mostram que mulheres que entram em depressão têm um maior risco de recorrência da doença que foi tratada e curada. Então, esses critérios e esse hábito de vida modificável depois de ter tratado uma doença é fundamental. E, na verdade, esse time integrado que cuida do doente após o tratamento definitivo, ele é muito importante. E a família faz uma parte importante nisso. Porque a pessoa tem que estar bem para viver a vida depois da doença. Sim. Bem psicologicamente e integralmente. Tanto na parte da dieta como nos hábitos de vida. E, lógico, eu sou oncologista, a gente é médico, a gente trabalha para o doente viver bem, não é? A gente quer que ele viva com qualidade de vida. Que beber um vinho, ou gosta de sair, passear, vai fazer isso. Mas com uma certa consciência agora, não é? Com uma certa consciência de que teve uma doença e que tem que se cuidar um pouco melhor. Isso é fundamental na saúde mental, né? Eu recebo muito, né, como nutróloga, pessoas que estão ou comendo em excesso ou comendo muito pouco, né? E geralmente isso está associado à saúde mental. Então, o momento, eu sempre falo isso para os pacientes, se você vai numa festa e você só se diverte, se você tem que comer tudo que tem na festa e beber tudo que tem lá, alguma coisa está errada, né? Ou, não, eu bebo para esquecer. Então, você está tendo que beber para esquecer o tempo todo, o sinal que também você precisa repensar a sua vida. Então, você vê que esse dado da depressão, que pode aumentar aí, né? No caso do câncer de mama, um risco de recidiva, e a saúde é um conjunto, né? Você estar com saúde é a parte física e a parte mental. Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? Se você está exagerando no que você come, no que você bebe, alguma coisa está errada. Então, a gente precisa pensar. E mais ainda, né? Você falou do papel da família. A gente é um ser social. Então, se você tem o costume de sair com pessoas que vão comer muito, vão beber muito, a chance de você fazer isso é enorme. Se a sua família é assim, também. Né? Eu tenho casos de pessoas que falam, doutor, é impossível ficar na minha casa, porque eles comem só coisas não saudáveis. Então, a gente precisa... Como modificar hábito já é difícil. Agora, imagina modificar o hábito da sua família, né, dos seus amigos. É muito complicado. Então, é realmente muito mais complexo do que a gente imagina. Eu lembro que a ASCO soltou uma época, um trabalho, né, falando que, apesar dos oncologistas saberem da importância da mudança do estilo de vida, apenas 40% deles falavam sobre isso com os pacientes, né? Então, eu não sei, isso é um dado americano, né? Então, eu não sei se aqui no Brasil o oncologista tem hábito de falar sobre isso. O que você acha? Você que é oncologista e convive mais com os outros oncologistas. Eu acho, assim, de mim, claro, é um costume que eu tenho sempre de conversar com os pacientes. Eu acho que no momento do tratamento, no diagnóstico agudo, é muito difícil a gente exigir tanto. Porque alguns hábitos, né, eles são recorrentes na vida da pessoa. Então fica muito difícil, por exemplo, uma pessoa que fuma, que sempre fumou durante 20, 30 anos, cortar isso de uma vez. Lógico que a gente vai indicar que reduz o volume de cigarro ao mínimo possível. E aí sim, depois que a pessoa trata, por exemplo, não adianta a pessoa parar de fumar e o cônjuge fumar em casa. Então tem que ter um trabalho contínuo em grupo, né? E trabalhar isso, às vezes, dá trabalho para o profissional. Então, o que a gente recomenda, os nossos hospitais, geralmente a gente tem um grupo de apoio muito forte, né, André? A gente sabe muito bem no AIS, tem outros hospitais, tem um grupo de apoio para parar de fumar, nutrição, tudo mais. E esse time que vai trazer esse tipo de ajuda. Eu acho que o oncologista muitas vezes está muito corrido, tem dificuldade de falar da saúde do paciente, fala muito da doença. Sim. E acho que essa é uma diferença, um caminho que a gente vai ter que mudar um pouco daqui para frente. E eu acho que, assim, eu já atendi pessoas que tiveram um segundo câncer, e elas falaram que encontraram, por exemplo, no Google, a informação de que isso está relacionado ao estilo de vida que ela não mudou e que ninguém tinha comentado isso com ela. Então, eu sempre falo que é importante você falar sobre isso em algum momento durante o tratamento do câncer. É lógico que quando você dá o diagnóstico, você não vai gerar, naquele momento que é muito difícil, falar, olha, agora eu vou te falar que se você não mudar seu estilo de vida, você vai ter um segundo câncer. A pessoa ainda está digerindo o primeiro câncer.
né? No dia que você entra em critério de cura, também às vezes não é o melhor momento, mas ali no meio do tratamento, alguém do grupo tem que conversar sobre isso, né? Porque a pessoa descobrir isso depois, quando ela pesquisou no site de busca, sendo que ninguém falou nada com ela, eu acho que isso não pode acontecer, né? Então, e muitas vezes eu acho isso, o paciente foca muito no oncologista, mas o oncologista tem muita informação para falar, é o que você falou, é muita coisa, é químio, é rádio, é imuno, então às vezes não dá tempo dele focar nisso, então é a importância da equipe multi, mas alguém da equipe multi tem que falar sobre isso, Sim. né? Isso é essencial, porque realmente a gente tem essa comprovação que é importante, Sim. acho que não tem como. A gente falou aqui no podcast, né, com a Jana, oncogeneticista, sobre o teste da família, né? De pensar nisso. Mas eu queria a tua opinião como oncologista. Quando que você vira para os seus pacientes e fala assim, ó, você está com câncer, um câncer com tendência hereditária, familiar, e a gente precisa testar a sua família para ver o risco deles. Uma coisa, inclusive um estudo que eu fiz na Mayo, nos Estados Unidos, durante minha formação, no fellowship, é você testar todos os doentes com câncer, testes genéticos. E a gente viu que a incidência ela é realmente na ordem de 15%, 20%. Agora, o uptake, né, a quantidade de familiares que querem testar e têm interesse em testar é menos de 15%. Então, muitas pessoas da família não querem testar. E, na verdade, no estudo a gente oferecia de graça o teste. É um estudo que foi feito nos Estados Unidos. Da minha pergunta. Mais Se de eles 3 não mil queriam pacientes. testar porque... Pois é, imagina, mais de 3 mil pacientes, desses 20% tiveram uma São variante. testes caros, né? Exato, a gente oferecia de graça. E muitos, mesmo assim... menos de 15% dos familiares tiveram interesse em fazer. E os medos vão desde ter o diagnóstico em si, mas muitas vezes o que esse diagnóstico vai acarretar para a minha vida. Então esse é um ponto interessante, e nos Estados Unidos, eu acredito que no Brasil deve ser muito semelhante, que não é o fato de você ter a variante, é o fato de o que eu vou ter que fazer por causa disso. Porque isso envolve exames, colonoscopia, endoscopia, ressonâncias mensais, anuais, e aquele receio de que isso aumente o custo e eventualmente tem que mudar os hábitos, né, de vida. Então a pessoa vai ter que passar por um desafio muito grande depois que diagnostica essa questão. E muitos não querem passar por isso. Então, eu acho que a parte da Janaína e a parte de oncogenética hoje em dia tem que trabalhar muito a questão do diagnóstico no sentido mais social e psíquico e não só econômico. Porque o preço dos testes está baixando. Sim. Então, hoje em dia, por exemplo, alguns locais, alguns laboratórios, depois que o paciente tem uma positividade no teste, eles oferecem um teste para os familiares de graça. Então, e muitos não querem fazer, mesmo assim, por causa dessas questões sociais que estão envolvidas no processo. Eu, na minha prática, se o tumor tem uma associação hereditária forte ou o doente tem histórico familiar que gera preocupação, eu tenho pedido teste e se vem positivo, eu encaminho para o oncogeneticista para orientação familiar. Sim. Mas esse dado é muito interessante, né? Eu tenho uma paciente no consultório que todas as mulheres da família dela têm câncer de mama. E outro dia eu estava conversando, nutróloga, estava conversando com ela que eu achava importante ela consultar um oncogeneticista, né, para ver no caso dela. Mas assim, é uma história muito grande, todas as tias, todas as primas, toda a mãe, né? E ela fala, eu não quero fazer. Exato. Eu falei, não, isso não é obrigatório. Ela falou, eu não quero, eu prefiro, que eu acho que isso vai ser um peso tão grande na minha vida que eu prefiro não saber. Né? Só que, por outro lado, se você tem essa resposta, você pode fazer coisas para modificar, né? Para diminuir uma probabilidade, né? E a gente tem essa ferramenta, essa estratégia hoje que a gente não tinha. É o que você falou, a gente tem testes que custavam 20, 30 mil tempos atrás e agora baixaram muito, né? Muito. R$2.000, Sim. né? Então, assim, e a tendência é baixar mais ainda. Eu acredito que em algum momento os planos de saúde vão ver isso também como uma economia. Sim. Na hora de fazer o teste, de repente você tem até isso para alguns parentes, né? Não para a família inteira. Então tem uma importância, né? Então acho que falar de prevenção é muito importante e que geralmente a família se preocupa com isso a hora que tem alguém com câncer, né? Porque até você ter alguém próximo, muitas vezes você acha que é uma coisa dos outros, não vai ser sua, né? Para a pessoa que está doente também ela precisa pensar que talvez ela tenha uma chance maior de ter uma recidiva ou ter um segundo câncer. Então, isso é fundamental, né? Eu acho que... E a gente tem aqui no Brasil as maiores incidências na mulher câncer de mama, no homem o câncer de próstata e nos dois a gente tem em segundo lugar aí o trato gastrointestinal que tem aumentado muito. Sim. Né?
Então, acho que realmente, e a gente sabe da importância de estilo de vida e outros fatores aí que você consegue modificar. Então, a gente tem visto muito, você falou de câncer de pulmão, um aumento do cigarro eletrônico, né? Das pessoas usarem cigarro eletrônico, e eu ouço muito que o cigarro eletrônico não traz consequência nenhuma. Eu queria te perguntar isso. O cigarro eletrônico é inócuo, não vai trazer consequências? Porque a gente sabe que muitos deles têm também nicotina, né? Sim, tem já recomendações de guidelines internacionais, o OMS, considerando o cigarro eletrônico também nocivo, né? Nocivo no sentido de ter efeito também ruim para o nosso organismo de modo geral. Então ele não é uma estratégia de descalonamento do cigarro convencional, né? Que as pessoas pensavam, né? Então eu fumo cigarro, vou passar para o eletrônico e aí depois eu fico com essa questão de não precisar eventualmente mais voltar para outro cigarro. Na verdade não, você não tem uma segurança com esse tipo de estratégia. E uma das coisas que a gente vê muito associado ao câncer da obesidade, né, que também tem uma tendência familiar, né? Então a gente vê famílias de pessoas que têm obesidade. Sim. E aí a gente sabe também da importância de mudar estilo de vida. E aí assim, né, o que eu queria te perguntar, né, qual que é a importância do oncologista na prevenção do câncer? Seja na pessoa que nunca teve, ou seja na pessoa que já teve, ou seja no familiar aí dessa pessoa. Eu acho que, eu tenho um consultório bem diverso. Não são todos os colegas oncologistas que têm um consultório como eu. Tenho pacientes que não têm câncer e acompanham comigo no sentido de prevenção. O que acontece? Quando uma mulher passa no ginecologista, por exemplo, não são todos que pedem colonoscopia. Eles pedem a parte da mamografia, pede o Papa Nicolau, pede alguma da parte da saúde da mulher, não é? Ou então o médico, um colega que passa no urologista vai pedir da saúde do homem, ou passa num gastro, ele pede a colono. Eu acho que o oncologista ele tem um papel de prevenção geral do câncer, e principalmente no sentido de ser a conexão entre os profissionais. E isso é uma coisa que em alguns países é muito mais avaliado, né? E valorizado. Por exemplo, na Europa, no Canadá, você tem uma força maior da básica, da medicina básica e do médico que cuida da família. Já nos países ocidentais, como Estados Unidos e Brasil, o médico é mais para tratar a doença. E essa parte básica ela não é tão desenvolvida. A parte preventiva, né? Exato. E a medicina preventiva, o oncologista, ele tem que saber e tem que participar, junto, lógico, com os outros colegas, que são fundamentais, o nutrólogo, o endócrino, muitas vezes. Muitos pacientes meus vêm com alteração de colesterol e diabetes, eu encaminho para o endócrino, porque isso é um caminho para síndrome metabólica, que é um caminho para câncer. Sim. Por exemplo, hoje em dia, câncer de fígado, as causas por inflamação hepática e esteatite, né, ou esteatohepatite, é a maior causa de câncer de fígado hoje em dia em países ocidentais. Não é mais hepatite B ou C viral, é inflamação e gordura no fígado, né? Sim. Então, a gente precisa também atentar à síndrome metabólica e essas outras questões. E hoje, assim, né, 30% das esteatoses hepáticas, né, desse acúmulo de gordura no fígado, vem, né, da obesidade, né, e da cirrose também, né? Sim. Então, assim, a gente vê que mudou muito. Então, a pessoa acha, não, mas é uma coisa só de quem bebe álcool, né? E mudou esse padrão. E você vê que aí muda até o risco de câncer, né? Eu acho que isso é fundamental. E realmente o que eu vejo, né, é uma falha aqui no Brasil da prevenção de doenças de modo geral. Eu sempre falo que um grande exemplo é a dengue. A gente só fala da dengue no verão, né? Quando começa. Nunca a gente ouve falar no inverno, pessoal, gente, vamos começar a cuidar porque vai chegar no verão. Então, assim, a gente realmente precisa mudar esse nosso conceito aí para prevenir. Isso inclusive é uma questão econômica, porque se eu previno, eu vou ter muito menos gastos no futuro, né? Vai sobrar dinheiro para outras coisas aí. Sem dúvida. Bom, Pedro, a gente está aqui finalizando. Eu queria que você passasse sua mensagem final para quem está nos ouvindo aí em termos de prevenção ao câncer. Eu acho que é importante até que o março é o março azul agora, né? Prevenção do colo retal. Então, a gente tem que focar no nosso... o conselho que eu dou é focar no nosso dia a dia. Às vezes a gente tem uma meta, André, eu vejo isso muito acontecer, uma meta para o ano. Esse ano eu vou perder 10 quilos, ou esse ano eu não vou mais comer chocolate. Mas e hoje? Você está comendo chocolate? Não especificamente chocolate, mas eu acho que às vezes a gente faz algumas metas que são imaginárias
e você põe assim, não, até o fim do ano eu vou parar de fumar, né? Mas aí você vai pensar isso em dezembro, né? Sim. Por que a gente talvez não faz uma meta diária? Pô, hoje eu vou comer mais verdura, hoje eu vou tentar comer uma porção de fruta. E você vai assim, eu recomendaria as pessoas fazerem metas menores e pensar um pouco mais no dia a dia e mudar o hábito diário. Então, essa semana eu preciso ir na academia ou fazer 1 hora de caminhada 2 vezes por semana agora. E não pensar para frente, que aí aos Sim. poucos você vai conseguir. Tipo, vou começar a dieta na segunda-feira, Isso, né? Essa nunca segunda começa. nunca chega. Então, a minha recomendação para prevenção de câncer, de modo geral, é começar e pensar no hoje. E não pensar, porque a energia ela é finita, né? A energia acaba 1 hora. Então, não vamos pensar muito na frente, vamos tentar fazer o hoje, começar com pouco, que a gente chega no desfecho bom. E eu acho que é importante a gente frisar que os exames, né, preventivos são essenciais. A gente vê muitas vezes a mulher fazendo pelo ginecologista, mas como você Sim. falou, também são exames muito específicos, às vezes, do ginecologista, que exame não causa doença, né? Não é aquela coisa que eu sempre falo, quem procura acha cedo, né? Então, é importante, às vezes você pede, é muito comum o pessoal peça o exame, deu 6 meses, e eu não fiz ainda, doutora. Mas você pode pedir de novo, né? Aí já mudou o exame que a gente ia pedir, né? 6 meses já é outro que eu vou Então, pedir exatamente. agora. Então, realmente é importante você cuidar da sua saúde. Eu acho que essa questão de ter metas diárias, eu acho que é muito importante. E nunca é tarde para a gente mudar hábito e começar a se cuidar, né? Exato. Porque às vezes fala assim, não comecei esse mês, então eu vou passar para o mês que vem. Não, começa no meio. Por que tem que ter um dia? Exatamente. Essa questão, né? Não, eu ia começar em janeiro, mas... não, deixa eu esperar o ano virar. Isso, ou então março agora, porque em fevereiro eu não fiz. E daí? Começa hoje, não vai mudar e você vai ganhar com isso. É isso que eu acho. Eu sempre falo que janeiro, no meu consultório, é o mês das promessas de ano novo. Então, é muito comum a pessoa vir e falar, não, doutora, eu prometi que nunca mais eu ia estar com esse peso, que eu nunca mais ia estar assim, mas eu esperei até virar o ano para vir, né? Então, é isso mesmo. Eu acho que é bem por aí. Bom, queria agradecer muito, tá, a tua presença de novo, né? A gente já gravou outro podcast. Sim. E a você que está nos ouvindo, me fala como que as pessoas podem entrar em contato com você, qual que é o teu Instagram, das mídias, se alguém tiver dúvida. Sim, @Dr. Pedro Zon, tudo junto. E a gente está no Hospital Israelita Albert Einstein, né? É só ligar e marcar consulta, procurar com o Dr. Pedro Zon e estamos por lá sempre. Tá joia, se você tiver alguma dúvida específica da minha área, só entrar em contato aí pelas mídias Dr. Andréa Nutrologia ou pelo site www.drandreanutrologia.com.br. Vai ser um prazer aí resolver, né, te ajudar. E caso você tenha perdido os outros episódios sobre prevenção ao câncer, não deixe de escutar, porque eles estão muito interessantes. Obrigada.